Tudo indica que, finalmente, Rússia e Ucrânia estão caminhando para um acordo de paz. Muita coisa aconteceu de ontem para hoje e, ao contrário dos outros dias da semana, foram coisas boas. Pode ser cortina de fumaça? Pode ser blefe? Pode. Mas a gente tem que trabalhar aqui com hipóteses. Eu vou trazer para vocês as principais notícias de hoje da guerra entre Rússia e Ucrânia, logo depois da vinheta. Olá pessoal, recentemente eu gravei um vídeo para vocês relembrando a crise dos mísseis de Cuba, famosíssima, de 1963. Quem não viu ainda, dá uma conferida porque é importante, tá? E alertei de que talvez os russos estivessem se utilizando da mesmíssima técnica de negociação que usaram lá naquela época. E como funcionaria isso? Vamos lá, vamos supor que eu vou negociar com você que está aí assistindo esse vídeo. Te entrego uma lista enorme de exigências. Só que várias delas não são caras. Não são cruciais para que eu aceite um acordo de paz com você, só que você não sabe disso, tá? Aí você pega essa lista e diz, Ed, isso, isso e isso, tá beleza, agora aquilo, aquilo e aquilo, nem pensar. Eu pego a sua lista de aceite e vejo se as coisas que de fato são importantes, que importam para mim, estão dentre esses aceites. Você não sabe o que é importante para mim e o que não é, tá? Se não estiver, eu falo, fulano, não dá, não rola. Assim não. Pega de volta, pensa mais um pouquinho, amanhã a gente conversa de novo. Se você aceitou o que importa para mim, aí eu digo, beleza, vamos lá. Vamos fechar esse acordo de paz, você ceder um pouquinho, eu vou ceder um pouquinho também. Foi isso que aconteceu em Cuba naquela época. E quase que os americanos causam uma terceira guerra mundial porque não perceberam isso. Finalmente chegaram a um acordo. Por quê? Porque dentre as exigências dos soviéticos na época, estava a retirada de uma base militar americana na Turquia. E era isso que realmente importava para os soviéticos. Quando finalmente os Estados Unidos aceitaram tirar essa base militar, os soviéticos disseram, não, tá bom então. Vocês cederam, a gente cede também, tá fechado. Beleza? Então, o que eu acredito que seja o blefe do Putin agora, nessas negociações com a Ucrânia? A entrada na União Europeia. Eu acho que ele não se importa tanto com isso. O que ele quer mesmo é que a OTAN e a Ucrânia assinem um acordo internacional se comprometendo, primeiro, a OTAN a não convidar a Ucrânia e a Ucrânia assinando lá um compromisso de que não vai entrar na OTAN. E que a OTAN tire todos os equipamentos militares que hoje se encontram na Ucrânia. E com certeza a Rússia agora tem uma lista deles. Aí o que acontece? Putin chega e fala, beleza, vocês cederam um pouquinho, eu vou ceder também, pode entrar na União Europeia. Tá? Essa é a minha previsão, me baseando na história, traçando um paralelo entre este conflito e aquele dos mísseis de Cuba. Agora vamos ler aqui as notícias. Vejam aí, Joe Biden, o pai do caçador. Quem assistiu aos últimos vídeos aqui sabe de quem eu estou falando. O velhinho gagá que comanda a Casa Branca. Conflito direto entre Rússia e OTAN é a Terceira Guerra Mundial. Essa é a explicação do presidente dos Estados Unidos para não contra-atacar, digamos assim, as tropas de Vladimir Putin. Perfeito, velhinho gagá da Casa Branca, perfeito. Só tem um detalhe, você está muito atrasado. Você e a OTAN poderiam ter evitado tudo isso. Mas como assim, Ed? Muito simples, galera. Há quanto tempo que a Rússia estava performando exercícios militares perto da fronteira antes de fato invadir a Ucrânia? Pelo menos 6 meses. Então o que aconteceu? O Putin vai lá e manda as tropas para perto da fronteira. A OTAN não faz nada. Passa um mês, 2 meses, 3 meses e nada. E ele mandando mais tropa. Em dado momento, ele vai lá e intensifica esses exercícios militares. Todo mundo vendo, todo mundo comentando. E o que a OTAN faz? Nada. A Ucrânia pede armas à OTAN para se defender de um potencial ataque russo. E o que a OTAN fala? Não, a gente vai resolver isso aqui diplomaticamente. Aí o Putin, opa, o negócio tá bom mesmo pro meu lado, né? Aí chega lá e diz, olha só, essas duas repúblicas aqui declararam independência. Então vou lá ajudar a transição, tá? Para garantir a paz. E entra em território ucraniano. O que a OTAN faz? Nada.
Aí, meu camarada, o Putin olhou para um lado, olhou para o outro, só viu o ursinho carinhoso e falou: e agora, meu camarada, e agora? O que a OTAN deveria ter feito? Assim que o Putin mandou a primeira tropa para a fronteira, a OTAN poderia ter mandado um porta-aviões para o Mar Negro, poderia ter deslocado tropas para a Ucrânia, poderia ter feito exercícios militares com bombardeios na Romênia, como fez agora, né, com 6 meses de atraso. E aí, qual seria a mensagem que o Putin receberia? Opa, peraí, o negócio não está tão fácil assim não. Né? Tô vendo aqui, se eu der um passo mais à frente, eles podem dar outro passo, aí o negócio vai ficar ruim para mim. Porque, militarmente, pessoal, a OTAN é muito superior à Rússia. Ainda é. Então, assim, diante da inércia do outro lado, é que o Putin foi avançando. Então, quando o Biden fala isso agora, a gente não pode revidar, né, militarmente, porque senão vai causar a Terceira Guerra Mundial. Perfeito, só que ele poderia ter evitado tudo isso. Paris diz que chamada telefônica com Putin foi difícil. Bom, essa altura do campeonato, todo mundo já percebeu, né, que o respeito que o Putin tem pelo Macron e pelos outros líderes da União Europeia é zero. Zero. Então, o que Paris esperava? O que Paris esperava? Que o Putin dissesse para eles que vai acabar com a guerra? Será que ele se sente ameaçado pelo Macron? Pelo Scholz? Se sentir ameaçado pela Merkel? Porra, a gente não dá. Pelo Boris Johnson? Não dá. Ele deve atender as ligações. Tá bom, vamos conversar com esses caras aqui. Não vai dar em nada. O Putin já deixou muito claro o que ele quer. Sempre lembrando daquela estratégia da cortina de fumaça. Ele disse o que ele quer. Só que nós não sabemos, não temos certeza do que ele de fato exige para encerrar o conflito. A gente só vai saber quando o acordo for feito, né? Então, Paris pode ligar para ele quantas vezes quiser, que não vai fazer a menor diferença. Rússia diz que tem compradores suficientes para seus combustíveis fósseis, independente das sanções. Pessoal, vejam só. Durante quanto tempo a antiga União Soviética conviveu com sanções econômicas? Bastante tempo antes de quebrar. Quem vai comprar esses combustíveis fósseis da Rússia? Basta dizer Índia e China. Índia e China. As duas maiores populações do mundo. Comprando combustível da Rússia. Será que não é suficiente? É claro que é, né? Eu vejo muita gente dizendo, a Rússia está sentindo as sanções econômicas. Lógico que está. É evidente que está. Agora, isso é suficiente para fazer com que a Rússia desista dos seus objetivos agora? Duvido. Duvido. E agora a notícia principal fresquinha. Zelensky diz que está pronto para negociar com a Rússia. Pessoal, é o seguinte, tá? Ao mesmo tempo em que o Zelensky diz isso, né, que está disposto a negociar, o Putin disse de ontem para hoje também que essas negociações estão acontecendo todo dia. Todo dia tem negociação. E a gente achando que aquelas rodadas de negociações, né, a primeira na Bielorrússia, a segunda na fronteira da Bielorrússia com a Polônia, é que estavam valendo, apenas aquelas. Né? Mas não. O Putin disse que todo dia eles se falam para ver se chegaram, né, finalmente, a um denominador comum. Para o Zelensky dizer isso, é sinal de que ele cedeu um pouco mais. E que esse encontro, essa nova negociação, né, essa assim, divulgada publicamente, não essas que estão acontecendo diariamente sem que ninguém saiba, nessa negociação ele pode estar disposto a abrir mão mais do que estava das outras vezes. E talvez a gente chegue naquele resultado que eu falei para vocês mais no início do vídeo, tá? É isso que eu acredito que vai acontecer. Em algum momento, eles vão trocar listas de exigências, né? E vai bater. E assim que isso bater, a invasão termina. Uma grande vitória do Putin, pessoal, uma enorme vitória, é o material que ele colheu a respeito dos laboratórios biológicos. Eu ainda vejo muita gente dizendo, todo país tem laboratório biológico. Eu expliquei ontem a diferença entre um laboratório biológico que trabalha com prevenção e outro que fabrica armas biológicas é simplesmente a intenção. O que você vai fazer com aquele material? Porque o material é o mesmo. Aí você tem que confiar na pessoa que está lá, à frente desse laboratório. É tudo muito suspeito. Principalmente se você levar em consideração que esses laboratórios eram financiados por quem? Pelo Pentágono. Pois é. E aí, dá para confiar?
Sei, fica a critério de vocês. Falei ontem também, a Rússia com certeza tem dezenas, talvez centenas de laboratórios produzindo armas biológicas também. Só que o que eles querem? Manter a Ucrânia como barreira entre os dois blocos, né? A Rússia e a OTAN, a União Europeia. Enquanto a OTAN quer cooptar a Ucrânia e derrubar essa barreira. É aí que está o conflito, pessoal. É justamente aí que está o conflito. Então, dentro em breve, talvez, o Zelensky ceda nos pontos cruciais das exigências do Putin, que o Zelensky não sabe quais são, né? Mas quando elas coincidirem, aí eles realmente começam a caminhar em direção a um acordo de paz. E para o Zelensky ter falado isso, né, logo depois do Putin revelar que as negociações estão acontecendo todo dia, é sinal de que realmente a coisa avançou, pelo menos um pouquinho, o que é uma enorme novidade desde que esse conflito começou de fato. Antes de me despedir, pessoal, queria mostrar uma coisa curiosa, se não revoltante, aqui para vocês. Vejam esse print aí. A Aline Moraes, atriz da Globo, tem um quadro de Lenin na parede. E isso viralizou na internet, nas redes sociais. É o mesmo tipo de gente que depois vai nessas mesmas redes sociais para defender a Ucrânia. A Ucrânia. Aline Moraes, minha querida, você ilustra, você representa, né, toda a ignorância da classe artística brasileira. Procura se informar melhor. Não vou te dar todas as informações não, tá? Procura saber a respeito da época da Guerra Fria, da União Soviética, algumas pessoas de um determinado país que morreram porque não tinham comida, né? Isso tudo foi causado por uma pessoa que, pelo jeito, você admira. Um dos responsáveis, principais responsáveis por esse massacre, esse genocídio, de alguma maneira está presente na sua casa. Mais de 10 milhões de pessoas mortas. Pois é, isso aí, né, nisso aí existe uma enorme coincidência com o que está acontecendo agora. Procura se informar, Aline Moraes, para não pagar outro mico desse. Então esse foi o nosso vídeo de hoje, pessoal. Espero que vocês tenham gostado, dando uma explicação aqui, tá? Hoje a gente ia começar o podcast, né, eu e o Alan Lopes. Só que tivemos problemas técnicos. A nossa intenção era gravar junto, né, pessoal, no mesmo ambiente. Senão não vira uma live, né? E a gente não conseguiu resolver esses probleminhas, tá? Acredito que até junho desse ano eu vou ter o meu estúdio de verdade pronto. Isso aqui é uma sala de TV, pessoal, onde eu gravo. Tudo improvisado, tá? Mas até junho eu acredito que aqui na minha casa eu vou ter um estúdio prontinho, né, com multifuncional, onde eu vou gravar os vídeos do canal, eu vou gravar também vídeos para um canal de música que eu vou criar, e a gente vai fazer podcast, mais um monte de coisa, tá? A gente vai ter que improvisar até lá, mas até mesmo para um improviso, você precisa um mínimo de infraestrutura, e a gente não conseguiu viabilizar isso aí, tá? Mas acredito que sábado que vem a gente dê o pontapé inicial para esse projeto, fechou? É isso aí, compartilhem esse vídeo, deixem seus likes, deixem seus comentários, um forte abraço e a gente se vê por aí.